que o computador melhorzinho faz? Tá Tudo é vendo? equipamento na vida, né? Eu acho que os equipamentos, de vez em quando, precisa mandar fazer aquela limpeza, reimplantar os programas, porque eles começam a pegar bactérias e vírus. O Né? coronavírus vem e pique. E entra. E aí precisa fazer respiração. Mas eles já foram feitos para ter crise, o Francisco, os computadores. Isso, é verdade. Ele já veio com o vírus embutido. E coincidentemente, esse computador aqui passou por uma limpeza um mês, 2 atrás, aí no técnico, e agora ele está bom. Bom, deixa eu só pegar a água e já vem. Então, a versão nietzschiana disso, né, é que existem inúmeros processos que acontecem ao fundo da superfície da possibilidade de conhecimento e que só o que aparece para o conhecimento são os efeitos, né, os últimos efeitos, vamos dizer assim, das coisas. Então, não há fim nem começo, né, nesse processo. Você pode observar coisas que são plausíveis do ponto de vista da ciência, do conhecimento, mas isso não explica o fundo do processo, né? Não explica o que subjaz ao próprio processo, né? Então, essas definições elas têm um fundo metafísico nesse sentido, né? Sim. Que elas pretendem que a natureza tem uma certa normatividade pelo, digamos assim, pelo produto de todos esses efeitos é uma coisa, né? É aquilo que se observa e que parece de alguma maneira fazer sentido para nós. Mas isso não fala do processo em si. É porque você sabe, Eduardo, assim, combinando com isso que você está dizendo, que quando, assim, eu vejo quando o Rio me fala sobre a questão da casualidade, a gente tem que ter um certo cuidado, que quando a gente percebe, por exemplo, na própria natureza, algo que é hábito acontecer, a gente pensar que essa que é a regra e a norma é essa, então é assim, tal, que acontece, tal. Mas é só uma questão de hábito, né? Não quer dizer que vai ser assim para sempre, não quer dizer que não vai ter alteração. E também não quer dizer que a gente entende o processo. Exato, exatamente. A gente entende, numa certa medida, de acordo com o nosso padrão de conhecimento, né? Mas isso não é algo que a gente pudesse dizer a coisa funciona assim, né? Isso. Se você variar o paradigma, por exemplo, dentro da própria física, né, eles não são excludentes, né, mas eles são inconciliáveis muitas vezes, né? A física newtoniana com a física quântica não são redutíveis uma à outra, né? Sim. Bom, então veja, talvez a gente seria vamos dizer, mais econômico, pensando, então, se despindo desses compromissos aí. Quando você os adota, eles têm um grau de utilidade. Sim. Ele lança inteligibilidade sobre o devir. Ele está caminhando para cá, ele está caminhando para lá. Enfim, tem essa utilidade. Sim. Mas e seria bom considerar isso assim mesmo. Olha, isso aqui é um caminho, né, que serve para alguma coisa. E me parece que, então, veja, a normatividade do Canguilhem, de alguma forma, vai se despir disso. Ele não vai se comprometer a dizer que está caminhando para esse ou para aquele lado. Não precisa compreender a norma não implica necessariamente em dizer que ela está comprometida
com um boot, assim, com um lugar a chegar, né? Ela pode produzir norma sem visar esse ponto de chegada ou sem estar orientada por um ponto de partida. A produção de norma não depende necessariamente dessas informações, né? Ou de se solidarizar com essas informações, né? Então, vamos lá. E Farah lembra que, para Canguilhem, não existe, em suma, um destino prefixado e garantido por um certo desenvolvimento forçado e necessário da história, nem para a ciência, nem para uma humanidade genericamente concebida. Isso porque, como já havia reconhecido Canguilhem, o homem é apresentado como o resultado efetivo de uma descendência, e não como o polo ideal de uma subida. Eu acho que aqui ele está, de alguma forma, se referindo à ideia de que o homem é a joia da criação, né? Que é uma ideia difundida assim, entre evolucionistas, né? Então, o homem é apresentado como resultado efetivo de uma descendência, quer dizer, ele veio de algum lugar, ele descende de alguém. Mas não quer dizer, não precisa, não tem um modelo lá atrás. É uma descendência. É uma bricolagem, podemos pensar como uma bricolagem, né? do que estava antes dele. E também não é como um polo ideal de uma subida, quer dizer, ele está descendendo e subindo para algum lugar, né? Um ideal. Só um criacionista pensaria nisso, né? Combina toda a hereditariedade animal. Quer dizer, combina, né? Depois eu preciso checar direito essas traduções aí para ver como é que eu explico melhor isso em português, por isso que está nos rodapés, está lá o original. Combina toda a hereditariedade animal, quer dizer, ele é, vamos, na falta de um outro termo, ele é uma síntese, né? Ele é um resultado da hereditariedade dos seres vivos, animais, né? O homem. Já não culmina no fato de uma hierarquia, né? Uma hierarquia, pois pode ser excedida. Porque pensar uma hierarquia e um polo seria também postular o fim da história. Foi aquela discussão que a gente teve com o Lolas, e eu acho que uma das coisas que o Lolas vai focar, que todas as vezes que eu tive com ele, formal ou informalmente, ele e outros colegas que estão sob a influência dele, sustentam muito essa coisa hegeliana, da lógica hegeliana, de uma dialética que não tem fim, né? Ao contrário de certas interpretações, vamos dizer, marxistas mais ortodoxas, que pensam numa dialética que se completa, que alcança um alvo, um lugar a ser chegado, que é o comunismo. Mas eles são de uma esquerda que trabalha com essa dialética como uma expectativa de superação, né? E nunca uma hierarquia, né? que não possa um dia ser corrigida, que não possa um dia ser superada, né? Talvez ele vá falar disso aí na entrevista. Aí tem eu trouxe aqui uma expressão, um argumento do Darwin, na Descendência do Homem, que ele diz assim: releva-se ao homem se sente algum orgulho por ter galgado, embora não por méritos próprios, o cume da escala dos viventes. Releva-se, né? Quer dizer, desculpa-se o homem, se ele quer se sentir a joia da criação, deixa que ele se orgulhe, né? E o fato de ter se elevado desta maneira, ao invés de ter sido colocado ali desde a origem, pode permitir, né, o fato de ser evolução, não dele já ter nascido fixo, né, como pensava o pode permitir que se embale na esperança de um destino ainda mais elevado no futuro.
Olha que bacana essa intuição, porque essa obra do Darwin já é de 1871. Então, muita coisa já tinha passado desde a origem das espécies. Né? Olha quem está aí. Ó. Isso aí é a joia da criação. Que cachorro bonzinho, hein? É. O gordo. É o gordo, é. O Eduardo é um sortudo, viu? É o gordo que é magro, né? É. Então, veja, o próprio Darwin, anos depois, tem essa intuição, né, de que o homem ainda pode sempre se superar. Né? Ele não é a joia, ele não é a... Acho que quando fala em joia, no sentido, o criacionista diria, bom, a imagem e semelhança de Deus, então seria a forma já lapidada, né, já elaborada. Então, você não precisaria mais mexer nele, não teria mais o que mexer nessa joia. Né? Aí é o que ele vem e diz, não, se ele parar de se orgulhar tanto do estado que ele está, ele pode até se embalar na expectativa de continuar mudando e, quem sabe, né, indo para qualquer outro lugar. Bom, vamos então agora passar para o último item ali, e onde eu faço as considerações aí sobre essa normatividade como uma racionalidade específica do Canguilhem. Como visto, a noção de normatividade, segundo o Estatuto de Racionalidade, pode nos ajudar a entender e a solucionar o estado de crise permanente que Canguilhem identifica nas sociedades humanas. Algo possível, creio, insistindo na velha analogia entre as noções de organismo e organização, só que ressignificadas, ou seja, excetuadas tanto da homeostase quanto da entropia. Então, a minha proposta é que, se agora a gente limpar esses dois pontos de vista, aí, o homeostático e o entrópico, seja da natureza, seja das sociedades, a gente encontra na normatividade uma boa chave de leitura para explicar o dever. Vamos ver. Vejamos como isso seria possível. O próprio Canguilhem, como visto, considera a homeostase biológica uma criação de normas de valor positivo, mas, sobretudo, propulsivo. Isso já é uma citação recuperada, está no artigo lá em cima. Um pressuposto incomum, pois dá margem a algo mais do que propósitos conservacionistas e adaptativos. Né? Pensar, então, a homeostase como positiva, ainda aí vai como na ordem do adaptativo, do conservador e tal. Mas pensá-lo como propulsivo já trinca a homeostase. Né? Por isso eu digo que é um pressuposto incomum para a biologia da época. Né? Então, antes, reforça o fato de que o organismo é dotado de uma motivação que lhe é intrínseca, uma motivação descompromissada de resultados predefinidos. É o caso em que poderíamos dizer, com o perdão da expressão desgastada, que o querer viver antecede, pelo menos logicamente, a constituição de um organismo, de sua organização. Eu não sei até que ponto eu vou ter que ainda amadurecer muito esses argumentos, né? Mas pensado nisso, que o querer viver aqui, agora eu já começo a entrar no terreno do Eduardo, né? É pensar, então, a normatividade como um querer viver que tem uma certa autonomia. Ele não é dependente, seja de normas adaptativas, conservadoras ou exaustivas. Ele não tem esse compromisso. Ele é um querer viver que ele já está ali, ele só quer viver. Né? Agora, ele quer. E o que isso quer dizer? Quer dizer, ele se manifesta, ele cria normas. Né? Agora, se você
botar alguma coisa antes desse criar normas, que seja mais do que esse querer viver, aí você já lastreou ela ou com uma finalidade ou com um plano. E é isso que a história da ciência vem fazendo e que eu acho que o Canguilhem evita. Né? Ô, Francisco, Oi. nesse ponto, o que você vê? Você enxerga que, agora, considerando esse último comentário, que ao considerar que esse querer viver ele é anterior a todo qualquer pressuposto que a gente chama de racional, científico, nesse aspecto bem específico, parece que a racionalidade ela tem apenas um único pressuposto, que é ocultar, que é estragar essa impulsão, essa pulsão de vida que já é dada por si só. Ou não? Ou você não acredita nisso? Não, parece que sim. Acho que é isso mesmo. A inteligência é posterior. Logicamente. Né? Ela é posterior logicamente. É o efeito desse querer. Então, quando a inteligência diz como o querer viver procede, ela já está agindo retrospectivamente. Ela está injetando inteligibilidade por conta própria. É ela que está se comprometendo a dizer que o querer viver significa adaptar, o querer viver significa morrer, significa isso, significa aquilo. O querer viver não significa nada. A princípio, é só um impulso. Um mero ímpeto cego. Né? É mais, vamos dizer, não é fácil endossar uma tese dessa, mas no fim das contas vale a pena. Ela é mais econômica do que as outras. Pesa menos. Pesa menos. Pesa menos, isso. O fardo é menor, né? A princípio parece que não, mas depois é. Né? Porque a inteligência, na verdade, vem para brincar, né? Ela inventa coisas. Ela é uma ficção sobre o querer. Embora ela se apresente como mais que isso, né? Como astuta, a que revelou, né? Ela tem essa pretensão de revelar, mas não é isso. Né? Tá, mas veja, eu entendo isso que você coloca. Agora, para você chegar a esse raciocínio, você também se utilizou da inteligência para aqui chegar, ainda que você tenha voltado. E parece que na medida em que você faz esse movimento de volta, claro, não quero que ser, enfim, romântico, mas acho que é algo que eu não consigo tirar da minha personalidade. Você dá todo sentido à vida, entendeu? Sem ela, fica um negócio estranho, fica destrambelhado, fica psicótico, fica, né? São as memórias que você vai, né? É exatamente isso que você falou. Mas, por outro lado, também com ela, olha onde é que você chega. Pô. Não, eu acho que o que existe, talvez, no primeiro momento, com essa revelação da astúcia da inteligência, é uma certa revolta contra ela. Isso acontece, vamos dizer, entre pessoas jovens. Mas logo depois, você percebe o papel dela. Nenhum filósofo consequente diria que temos que abandonar a racionalidade, ou que a inteligência não tem nenhuma função, ou que ela é só negativa. Eu acho que é uma autorreflexão, né? É o refletir, que Birham dizia, como dizia Birham, que percebe o papel dela. Então, ao perceber o papel da inteligência, você não precisa desprezá-lo. Né? Ela não perde o seu status ali dentro.
ela só passa a ser tratada de uma maneira, vamos dizer, mais lúcida. Porque se você entende, por exemplo, que o conservacionismo é uma convenção, nada impede que você continue reunido em laboratório trabalhando como se a natureza fosse convencionalmente fechada. Criamos um sistema fechado e estudamos esse recorte da natureza. Isso é legítimo, isso te dá benefícios, te permite controle sobre certos fenômenos. Né? Agora, quando você diz, olha, isso que está valendo para essa experiência artificial é efetivamente o procedimento da natureza, aí você está sendo ingênuo. Então, acho que o ganho do esclarecimento aqui não é o de anular os efeitos da racionalidade ou de anulá-la, né? Excluí-la como um apêndice indesejável. Não, eu acho que você apenas redimensiona o papel dela. Né? Eu acho que quando o Canguilhem fala de normatividade, ele não está dizendo que o Kant é estúpido, porque pressupunha um progresso. Ele dizia, não, o próprio Kant sabia disso. Kant dizia como se eu olho para os fatos e os organizo como se eles estivessem tendendo para o melhor dos mundos. Né? São estratégias da inteligência. Pode? Né? E ele não está dizendo que é assim. Está dizendo que a inteligência nos possibilita olhar a história assim. Ele diz, se você não olhar assim, tudo bem. Né? Aí você vai ser como o próprio Kant diz, você pode ser um abdelitista, você pode ser um declinista. São pessoas que então enxergam as coisas caminhando para outras direções. Né? Mas não vejo assim, que a gente tem que ter esse assodamento em fazer a crítica da razão como se ela só tivesse prejuízos. Né? Então, acho que quando o Canguilhem se emancipa desses penduricalhos que é a razão... Porque se você pensar que a conservação e a exaustão operam como uma antinomia, você não tem motivo nenhum para ficar do lado de um e de outro. Porque são justamente argumentos que têm dependência. Eles param em pé. E Kant já mostrou isso para a gente. A tábua da antinomia é assim: o homem é livre e não é livre. O mundo está se conservando, o mundo está acabando. O mundo teve um começo ou vai ter um fim. São argumentos que se sustentam em pé por si próprio. Né? Então, não há como dirimir. Então, quando o Canguilhem quer pensar como as normas, como é que o devir vai se normatizando, acho que ele diz assim, bom, ele é um filósofo, ele diz, eu não preciso pagar o preço que outros pagaram. Eu não preciso vir aqui e dizer, normatizar é criar sempre novas, em direção, visando um objetivo a ser alcançado. Ele diz, não, normatizar é bricolar, é compor. Né? Você compor. Conservou, mas conservou por quê? Porque aconteceu. Ou então esgotou por quê? Porque não bricolou direito. Quando você conserta o lúcido, às vezes funciona, às vezes não funciona. Às vezes funciona por um tempo, às vezes não funciona, para de funcionar, às vezes funciona o resto da vida, por muito tempo. Né? Então, é preciso pensar que essa produção de normas tem um querer próprio, assim, um querer descompromissado, né? Que só se manifesta. O Eduardo já falou muito bem sobre isso, né? Ele vai, vamos dizer, como uma grutinha de água, assim, né? Que vai brotando, né? Mas para onde vai essa grutinha de água? Vai para qualquer lugar, vai para aonde permitir, né? Então, ela não tinha o objetivo de chegar no mar, né?
Sei lá, é um negócio assim, tá aí. Vamos passar para outro parágrafo. Então. Empalidecido seu caráter autorregulativo, assim como autodestrutivo, a concepção de organismo que Canguilhem nos oferece à reflexão é, antes de tudo, a que admite não a desordem, mas a crise no seio da própria natureza. Então, veja, aí tem um ponto em comum. Aquilo que o Canguilhem falou, que as sociedades humanas que elas vivem em crise, ela só difere da natureza se você pensar a natureza como Claude Bernard. Mas se você pensar a natureza como o próprio Canguilhem pensa, parece que tem mais afinidade. Né? Se a natureza tem crise, nós também temos. Né? Se isso faz sentido, não fica difícil pensar agora uma reaproximação entre organismo e organização. Livres da autorregulação e da dissolução, ambas se beneficiariam da normatividade. Ambas poderiam ser bem explicadas pela normatividade. Esta, concebida fora do jogo opositivo entre o princípio de conservação e o princípio de dissolução, verdadeiros obstáculos epistemológicos reinantes na racionalidade moderna, veja, isso aqui é um resuminho do Bachelard, né? Parece ter sido a verdadeira contribuição de Canguilhem, né? Concebê-la, então, fora desse jogo, essa é a verdadeira contribuição do Canguilhem, a normatividade. Ela nos faz entender que a conservação, assim como a dissolução, tanto dos organismos como das organizações, não são princípios, mas consequências de suas tentativas e aventuras. Eu gostei muito da combinação dessas duas expressões aí. Tentar e se aventurar. Né? É isso que a vida faz. Ela tenta, ela arrisca, né? De um jeito, de outro, fica fazendo combinações. Assim, né? E é engraçado isso, né? Porque isso não é acaso. Isso não é desordem. Né? Não vamos confundir assim, né? Não é um jogo de dados. Pelo contrário, é produção de ordem, mas é uma produção por tentativa e aventura. Né? Você vê que tem epistemólogos charmosos também. Os epistemólogos não são sempre tipo Wittgenstein. Assim, eles, às vezes, são mais simpáticos. Estas, consideradas o que são, as tentativas de aventura, estas, consideradas o que são, ou seja, eventos que revelam que, de fato, a vida não quer viver, embora possa viver sem um querer, sob condições de crise. Eu preciso rever isso aqui, assim, preciso dar uma... A vida, porque o outro quer viver, eu pus entre aspas. Né? Aqui eu preciso pôr preciso ver como que eu vou lidar, eu vou deixar entre cor vermelha aqui, como é que eu vou ressignificar essa outra noção do quer, porque aqui é o quer como finalisticamente, assim, né? quer alguma coisa. A vida não quer nada, né? Não quer viver no sentido de querer algo, né? Ela só quer viver, né? E vive sob condição de crise, né? Bom, se parece razoável, pergunto se não seria o caso de assumirmos, mesmo a revelia de Canguilhem, principalmente naquele texto lá, onde ele diz que a analogia não é boa. A analogia entre organismo e organização, pelo menos quanto ao fato de que ambas têm na crise a sua mola propulsora. Então, crise seria a palavra que os materialistas, os fisiologistas do século XVIII usavam muito essa expressão. O Sade gostava disso, crise crise é quase sinônimo de orgasmo, de excitação sexual, assim.
E tinha uma outra também. Bom, depois eu lembro. Então, a crise seria essa inquietude que faz o querer, que põe o querer em movimento. Ele não está em movimento com objetivos, ele está em movimento apenas no sentido propulsivo, né? Que não é por isso que o Schopenhauer escrevia muitas vezes o mesmo livro, várias vezes e muito grosso, para poder explicar ideias desse tipo, né? Não são fáceis de se explicar. O que, no caso da organização, requer uma intervenção. Agora, volto para ter esse é o último parágrafo, eu tenho que voltar lá no agir humano, né, das ações humanas. Que, no caso da organização, requer uma intervenção prática política de cada sujeito para o seu agenciamento. Agenciamento é a maneira como o Canguilhem falou lá em cima, que é o que a sociedade precisa, ela precisa de agenciamento. Um sujeito que cria normas para si... então, e aí depois, essa segunda metade do parágrafo é uma conclusão que eu fiz essa noite sob influência daquele livro do Juan Manuel, que é o marxista, que eu mostrei o livro para vocês no último encontro. E ele é um sujeito... O livro dele é maravilhoso, vale muito a pena ser lido, é uma leitura de Marx muito charmosa, que vai é um Marx assim, do Desse Lolas, do Deleuze, é um Marx bem arejado, assim, né? E vai na ideia de... Só que ele tem ali, no fundo, todo marxista ainda é um bom homem, né? Ele ainda aposta que essa crise, que essa bricolagem, que esse agenciamento ainda vai levar ao comunismo. Eles retiram a ideia de que ali tem um determinismo natural, um determinismo espiritual. Eles enxugam, vamos dizer, desses conceitos metafísicos, a história das consciências. Mas, no fim do livro, ele ainda pressupõe que as pessoas vão ter, vamos dizer, né, nessa produção, né, nessa prática, nessa maneira de avançar na sua consciência, vão ainda acabar encontrando o coletivo. Eu incorporei isso aqui porque eu tenho uma tradição comunista, eu tenho um nome, uma certa tradição a zelar, mas eu não tenho muita fé nisso, né? Eu acho que essa bricolagem pode levar o homem, e por que não, inclusive, às formas mais individualistas de consciência. Eu não veria isso como uma impossibilidade. Mas tem um ranço, vamos dizer assim, de esquerda, né, de humanismo, né, alguma coisa, um romantismo, né, como disse o Rafael, que ainda nos alimenta essa expectativa de que, embora não seja uma lei natural, mas que os homens ainda podem construir, né, vamos dizer, de uma maneira autoformadora, mesmo que seja uma racionalidade autoformadora, e que culmine na consideração da civilização, da sociedade, do comum, do coletivo, né, e não da individualidade. Enfim, não sei qual... Acabei cedendo, já porque o capítulo todo já é um capítulo romântico, já é em defesa da vida, não sei. Então, achei que não custava fazer mais essa concessão aqui e falar com um público mais desejoso de harmonia, de coletividade e tal. Mas não tenho muita fé nisso, não. Enfim. Então, olha lá, um sujeito que cria normas para si, mas que também tem a oportunidade... Veja, é só a oportunidade, não tem nenhum impulso necessário aí. Mas também tem a oportunidade de criá-las no interior de uma comunidade de interesses. Porque isso podia ser pensado da maneira hobbesiana.
Bom, se eu sustentar uma comunidade de interesse, eu saio ganhando com isso. Podia ser egoísmo, podia ser por egoísmo que eu entraria, porque o cálculo robesiano é o entrar em sociedade por egoísmo. Né? Então, isso não implicaria uma consciência autoformadora cosmopolita. Isso implicaria apenas num interesse de que, nos ajudando, a gente vai mais longe. Sei lá. Né? Para manter a conversa no nível da esperança, né? Em épocas de pandemia. Como diz Estraguez é o colega, lá, autor do livro, né? Um sujeito que, para evitar a forma mais superficial de presentismo, ele usa a palavra presentismo, provavelmente é extraído do François Hartog, que ele não cita, mas é um conceito que na Europa é muito popular entre historiadores, tal, que é esse presentismo aí, né? Que a gente já falou em outros semestres aí. Para evitar a forma mais superficial de presentismo, haja orientado por uma bússola. Veja, isso é dele, tá? Por uma bússola, a de imaginar o comum, enquanto se constitui como sujeito coletivo. Quer dizer, não é que o homem nasceu para ser coletivo, para viver em sociedade, mas ele pode imaginar isso, essa vida coletiva. E, ao imaginar isso, ele se constitui como sujeito coletivo. Ele não cumpre um destino, ele cria uma condição. Né? Sujeito potencialmente superior, né? Potencialmente superior, por suas conexões com outros sujeitos. Potencialmente alternativo à dissolução e à homogeneização. Aí eu acho que faz sentido, porque o que o Lalande falou lá em cima, que a gente viu, é que o modo de devir entrópico é o da homogeneização. É o que desfaz todas as ordens e cria singularidade. É o que nós vamos entrar agora. É o que o Sade cria. É o apático. Sujeito sem laços, sem vínculos, que vai para a morte. Né? É o próximo passo nosso. Eu vou voltar a ser o homem mau que sempre fui. Mas até aqui nós temos que salvar de alguma forma. Salvar como? Com essa capacidade de imaginar algo comum, né? Imaginar o comum, e com isso se constituir enquanto sujeito comum, né? Enquanto sujeito coletivo. Aí sim você estaria, nessa oportunidade, estaria se dirigindo para um destino, construindo um destino homeostático, um destino de conservação, mas como efeito e não como princípio. Né? Veja, essa comunização em sociedade, ela reproduziria a noção de ordem biológica, que é a que sustenta a vida. Quer dizer, quanto mais complexo, quanto mais logo vai encerrar. Tá. Imaginação e criação de ordens motivadas por crises que podem ser enfrentadas à maneira do dispositivo bachelardiano, negando cada estado de sua organização e assim superando uma dialética de ruptura e de complementaridade. E a vida segue sem se coagular. É uma possibilidade. Né? Espero que... A gente volta que horas mesmo? Não sei, vamos fazer um intervalinho agora e depois voltamos? Pode ser 18h20. 18h20. Tá, e aí a gente encerra às 7. São 18h05, né? Voltamos às 18h20 e encerramos às 7. Está de bom tamanho.